Vamos seguir por aqui agora para falar sobre as férias escolares. Momento ali, né, de alegria para as crianças, mas de preocupação para os pais. Com mais tempo em casa, os pequenos se divertem, mas também correm riscos de acidentes que podem ir de quedas a fraturas graves. Dados alarmantes da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam mais de 33 mil crianças internadas ao longo do ano passado em decorrência de quedas. Para nos ajudar a entender os cuidados necessários e como agir em casos de emergência, eu vou conversar ao vivo agora com a Ingrid Araújo, que é ortopedista e traumatologista, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Will. Bom dia a todos que estão em casa. Vamos conversar um pouquinho sobre esse período. Vamos lá, por que então que as férias escolares são um período crítico ali para o aumento de acidentes com crianças? Na verdade, agora eu vou falar como médica, ortopedista e como mãe também, né? Sou mãe de 3 meninos pequenos, de 2, 4 e 6 anos de idade. E é esse momento que eles estão em casa, que acaba acontecendo o período ali que eles aprontam mais em casa, vamos dizer assim. Eles se permitem mais a brincar dentro de casa e muitas vezes a casa não está preparada para esse período de férias. E é aí que mora o perigo, né? Então a gente precisa ter cuidado e ver os pontos de alerta dentro da própria casa. Muito bem. Os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram mais de 33 mil crianças internadas por conta de quedas dentro de casa. Então precisamos que haja, né, uma preparação ali desse ambiente para acolher essas crianças. Como essa preparação tem que ser feita e quais tipos de quedas são mais comuns dentro de casa? Olha, Wilker, a gente tem que prestar atenção nos pontos de alertas, que seriam área de serviço, tá? Exatamente para a gente tirar os produtos de limpeza de muito fácil acesso à criança, colocar para a parte de cima. Rede de proteção, as crianças vão estar em casa, eventualmente vão querer ter acesso à janela, então a gente tem que fazer uma renovação, ver se o tensionamento dela está adequado. Normalmente a rede de proteção leva ali em torno de uns 3 anos, né, de validade. Então a gente precisa renovar também, certo? E também botar aqueles protetores de tomada, aquelas travas que a gente consegue fechar, portas, gavetas, vaso sanitário, né? Então, são os principais pontos ali que a gente consegue organizar em casa para esse período de férias. Certo. E quais são, doutor, os sinais mais importantes que os pais devem observar para identificar uma lesão grave após uma queda? Eu sempre falo, né? E as crianças, nesse período, eles ficam brincando de pular. Pulam no sofá, pulam na cama, eventualmente pode cair. E a primeira coisa que as crianças podem utilizar para proteção é apoio das mãos. Então, a gente tem que prestar atenção. Caiu, machucou a criança, a primeira coisa vai chorar. Após aquele período que a criança se acalma, a gente tem que entender. Dói quando aperta aquela região, a criança não consegue fazer o movimento daquela articulação. Então, por exemplo, se for o punho, a criança não consegue botar a mão para cima, a mão para baixo, dobrar, esticar. Se for o pezinho, não consegue andar, pede mais colo, fica mancando. Então, são sinais clássicos de que a gente pode ter uma fratura associada, por exemplo, né? E aí a gente precisa fazer uma avaliação médica para poder entender se teve fratura ou não. Certo. Agora, a criança que está ali sob o meu cuidado, percebi que essa criança caiu e bateu a cabeça. O que os pais devem fazer nesses casos? Primeira coisa, a gente tem que entender, a criança desmaiou no momento da queda, né? Isso é um ponto muito importante. A criança teve vômito após a queda, ela está mais sonolenta do que o normal, porque normalmente as quedas acontecem próximo ao horário que a criança vai dormir, né? E aí a criança entra naquele estresse do susto e da dor, chora muito e na hora que diminui esse processo ali de agitação, vem um soninho. Mas a gente tem que entender, estava próximo do horário que a criança iria dormir ou não, né? Está com uma sonolência além do que a gente espera, a gente chama a criança demora para responder, não consegue ficar em alerta, são sinais que aí são mais graves e a gente precisa fazer uma avaliação. Certo. Estamos falando aqui de quedas, mas tem outros acidentes que também costumam acontecer. A senhora mencionou agora há pouco a importância de proteger as tomadas. Quais outros problemas também podem ocorrer nesse período dentro de casa? Outro ali que eu posso dizer que está entre os top 5 de acidentes é queimadura com alimento ou bebida quente. Por exemplo, é comum nesse período de férias, eu agora, antes de vir para o hospital, um dos meus filhos estava no meu colo enquanto eu estava tomando café.
E a gente normalmente, mulher, gosta de botar uma toalha de mesa, um suplar, alguma coisa, né, para botar o prato e o copo. E nesse momento que é quando a criança puxa essa toalha de mesa e aquele conteúdo que estava ali quente acaba caindo no colo da criança. Então é muito comum acontecer isso com macarrão, com café, com comida quente, porque puxa e cai ali na região genital e abdômen da criança. Então é muito comum queimadura nesse período também. Tá certo. Muitos pais aproveitam esse período, ainda tratando de queimaduras, para cozinhar junto com as crianças. Pode ser um momento divertido, um momento saudável, mas também exige alguns cuidados. Exatamente. As crianças são curiosas por natureza e ainda bem que eles são. Só que quando a gente leva eles para a cozinha, né, a gente quer inserir eles no dia a dia, o ideal é a gente mantê-los afastados da boca do fogão, ou se ficar no colo, a gente utilizar as bocas do fogão que ficam mais na parte do fundo do fogão. A parte de apoio ali do cabo da panela, girar para a parte de dentro do fogão também. São formas de a gente conseguir inserir eles naquela parte de diversão, né, de atividade junto com a mãe e com o pai, mas que a gente consiga evitar acidente. E se for participar de alguma coisa de cortar alimento, por exemplo, tem faquinhas específicas para as crianças que não tem um corte, né, não tem a serrinha, e a gente evita também corte no dedo, por exemplo. Então a gente tem aí alguns cenários que a gente consegue evitar com cuidados, né, no dia a dia mesmo. Garante uma brincadeira mais saudável, né? E nesse período também, Exatamente. a gente costuma levar as crianças para a área comum ali do prédio ou para a piscina em casa. Isso exige também muita atenção, né? Acho que é importante a gente também reforçar o cuidado com relação a afogamentos, que muitas vezes acontecem, inclusive, com a presença dos adultos por perto, que é muito rápido, né? Qual recomendação que a gente pode dar? Verdade. Eu falo que, assim, brincadeira com água tem que ter um adulto por cada criança. Eu sei que é muito difícil, ainda mais que nesse período aí junta primo, vizinho, né, os amiguinhos da escola, mas não dá. Perdemos ali a conexão com a doutora, né? Mas ela falava sobre a necessidade da gente estar sempre de olho ali, né? Há os especialistas que dizem que a distância segura de uma criança dentro da piscina é a distância de um braço, né? Que você consegue pegar ali a criança. Então, todo cuidado é pouco. Infelizmente, perdemos aqui o contato, mas agradeço a doutora pelas orientações e pelo alerta para você aí que convive com criança, especialmente nesse período. É importante tomar bastante cuidado.